for pra pegar um de nós caído, tem que pegar em pé, tem que vir de mano, porque é isso que é homem. Mas eu não poderia deixar meus companheiros ali passando apuros e ficar parado ali, então fui defender meus companheiros. O Lucas Romero acabou dando soco no Lianco por trás. Meu amigo, a porradaria de ontem segue dando o que falar. Em menos de 5 minutos eu vou te trazer todas as atualizações e o que a imprensa internacional tá falando sobre a porradaria generalizada que rolou entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Muitas provocações de todos os lados. Também vou te falar qual foi o recorde quebrado por Atlético e Cruzeiro no jogo de ontem. É um recorde bem chocante, na minha opinião. Você vai ver mais pro final do vídeo. Em menos de 5 minutos eu vou te deixar completamente atualizado sobre essa treta. Teve Caio Jorge fazendo postagem com inteligência artificial no Instagram, provocando o Renan Lodge. Eu não sei se eles são amigos, se eles não são, mas foi uma provocação, faz parte do jogo, mas foi bem ofensiva ali, dado o contexto de como o jogo terminou ontem. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. A gente tá com a meta de chegar em 750 inscritos, então cada inscrição vai ajudar demais, faltam apenas 50, e se você curte conteúdos rápidos sobre futebol brasileiro, futebol internacional, jogadores brasileiros, enfim, te convido a se inscrever. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Pra quem acompanhou toda aquela porradaria que rolou ontem entre Atlético Mineiro e Cruzeiro pela final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro finalmente se sagrou campeão do Campeonato Mineiro. O jogo só acabou depois que a porradaria teve fim, né? O juiz deixou as coisas acontecendo, até porque não tinha muito o que fazer. Tudo começou ali com o Everson indo pra cima do jogador do Cruzeiro. Ele, não sei, sentiu que o jogador do Cruzeiro foi na maldade pra cima dele. O estopim foi o Everson ir pra cima dele. E aí nessa que o Everson foi pra cima dele, chegou o Romero Arovidjalba, se eu não me engano, numa voadora bizarra ali pra cima do Everson, e logo embaixo, logo na cena de baixo, nas imagens de baixo, mostra o Lianco também chegando na mesma voadora, derrubando os dois ali do time do Cruzeiro, enfim. E a imprensa internacional tá completamente chocada sobre essa situação que rolou no jogo de ontem. A própria imprensa brasileira tá repercutindo bastante, mas no vídeo de hoje eu vou te trazer aqui que os principais jornais do mundo estão noticiando sobre a porradaria de hoje, de ontem, né? Quero começar falando sobre o Diário Olé, que é o principal jornal argentino. Ele destaca: teve uma batalha campal, murros e o escândalo na final de Atlético Mineiro de Domingues e Cruzeiro. O Domingues, que é o treinador do time do Atlético Mineiro, que é o ex-treinador do time do Estudiantes, né? Recentemente foi campeão pelo Campeonato Argentino, e eles deram essa ênfase aí dessa porradaria, citando o treinador do Atlético Mineiro. Os argentinos, que também são habituados a uma porradaria sincera no campeonato deles, conseguiram ficar em choque com a nossa porradaria. Então, já fez história, né? Essa briga que teve no jogo de ontem entre Cruzeiro e Galo já entrou pra história como uma das maiores brigas da história do futebol brasileiro. Inclusive, falando de história, já quero citar aqui qual foi o recorde que Cruzeiro e Atlético Mineiro quebraram no jogo de ontem. Foi o jogo com mais expulsões na história do futebol mundial. Nenhum outro time, nenhum outro clube, nenhum outro país, nenhuma outra seleção, enfim, ninguém nunca conseguiu ter 23 jogadores expulsos no mesmo jogo. Ainda bem que isso só foi depois do apito final, né? Depois do jogo ter acabado, senão o jogo teria sido interrompido e, sinceramente, eu não sei o que aconteceria, porque obviamente não ia ter jogadores suficientes para continuar a competição, né? Para fazer o término ali da partida. Para vocês verem como a briga de ontem realmente foi impressionante e ficou literalmente para a história, né? Não vai ficar só nas nossas memórias, entrou pro Guinness como o jogo com o maior número de expulsões da história do futebol mundial. Muito pesado essa informação que a gente acabou de ver hoje. Outra informação importante, né? Outra repercussão importante é o do jornal português. O Hulk já jogou lá em Portugal, fez história no Porto, e a análise deles é voltada sobre a participação do Hulk nessa briga generalizada que rolou. Abre aspas aí pro jornal A Bola de Portugal. Hulk aos socos e pontapés em batalha campal na final do Mineirão. Partida entre Cruzeiro e Atlético Mineiro esteve interrompida por mais de 10 minutos, quando faltavam apenas 30 segundos para o final. E aí, a análise do jornal A Bola sobre a briga de ontem se mantém ali falando do Hulk, citando os jogadores que jogaram em Portugal, enfim, até a Europa tá repercutindo. Teve até o Instagram 433 que fez várias postagens sobre essa situação entre Atlético e Cruzeiro. Para quem não sabe, o 433 é o principal Instagram de futebol do mundo, né, o que repercute as principais notícias do mundo da bola, e tá lá mais de 2 postagens falando sobre a situação que rolou no jogo de ontem. E o último jornal que eu quero trazer para vocês aqui foi o que o El País falou, é o jornal mais tradicional do Uruguai, e que eles falaram sobre a situação do jogo de ontem. Abre aspas aí pro El País. Pinhas é porrada, né? Porrada, corrida e Cruzeiro campeão ante Mineiro de Domingues, né? Na imprensa estrangeira eles não chamam Atlético Mineiro de Atlético, né? Eles chamam de Mineiro. E foi isso que tá sendo repercutido fora do país. Muitas pessoas estão com vergonha, outras pessoas estão adorando essa situação que rolou no jogo de ontem. Quero saber a sua opinião. O que você achou dessa porradaria sincera, porradaria franca, bonita de se assistir, mas triste, assim, como exemplo, né? Para as pessoas que estão assistindo o jogo de futebol, e o recado muito ruim que passa para os torcedores. Mas
agradável de assistir. Vamos combinar que eu não quero ser nenhum hipócrita aqui. Deixe sua opinião, o que você achou da briga de ontem, quem você acha que venceu, não só na bola, mas também na porradaria, se foi Cruzeiro, se foi Atlético Mineiro. Deixe sua opinião, participe, só caso goste, deixa o like, beleza? Valeu!